Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Julia Nicole Alves da Cunha, sou do Departamento de Filosofia, orientação de Gabriele Cornelli e sou bolsista pela Agência de Fomento UNB. O título do meu trabalho é Os antigos gregos eram racistas? Os conceitos de raça e etnia no pensamento e na cultura da Grécia Antiga. O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo construir um diálogo entre diferentes estudiosos de análise da compreensão das práticas e dos conceitos de raça e etnicidade na sociedade e no pensamento gregos clássicos. Apesar de serem conceitos conhecidamente fundados na modernidade, alguns autores apontam para a possibilidade de os utilizarmos para a compreensão de práticas e pensamentos antigos, compreendendo como racismo a atitude de relacionar diretamente características físicas e mentais físicas inalteráveis a certos povos, causadas por fatores como clima ou território. A principal problemática consiste na possibilidade de investigar questões de raça e etnia na antiguidade como noções que nos ajudam na compreensão da história do mundo antigo, dado que o racismo da modernidade foi essencial no apagamento da memória do passado clássico. Outra questão é se o racismo moderno seria algo inédito ou a continuação e a materialização de uma ideia pré-existente. As diferentes interpretações dos status de pessoas pertencentes a outros espaços territoriais que não o helênico e como estes se relacionam. A teoria preferencialmente aceita é a de que naquela região não predominava o racismo, mas o etnocentrismo, que seria a consideração do povo heleno como uma unidade distinta dos outros povos, enquanto os outros seriam os não helenos, pessoas identificadas como incivilizadas e bárbaras. Existe um consenso na literatura histórica sobre a conturbada relação entre os gregos e os estrangeiros, assim como estes foram determinados por seus territórios. Por mais que Isaac identifique um proto-racismo, na medida em que os antigos gregos identificavam territórios inteiros a partir de generalizações, não seria possível identificar qualquer perseguição sistemática a grupos étnicos. Sequer poderíamos utilizar seguramente o termo etnia ou raça para a antiguidade, pois dificilmente poderiam ser conceitos distintos. Nessa discussão, há um embate que visa esclarecer o revisionismo histórico. Denise McCuskey conclui que preconceito de cor era irrelevante na antiguidade e argumenta que a raça não seria definida pela cor da pele naquela época. Frank M. Snowden Jr. defende a inexistência de qualquer hierarquia étnica e preconceito racial, mas a boa relação entre os helenos e etíopes, nome dado pelos gregos para se referir às pessoas africanas de pele escura. Os gregos, seguidos pelos romanos, foram os primeiros de muitos povos a aplicar aos negros ou ao seu país nomes que enfatizam a cor, como etíopes. O termo genérico mais comum no mundo grego e romano, que se referia à cor da pele. A palavra significava literalmente uma pessoa com o rosto queimado, ou uma pessoa escura, ou de pele escura. Os etíopes tornaram-se então o padrão pelo qual a antiguidade clássica media os povos de pele escura. Poderíamos, então, concluir que os gregos antigos não poderiam ser racistas. A perspectiva de Snowden nos traz o seguinte ponto de reflexão. A Grécia possuía integração social com estes estrangeiros, classificando aqueles de pele escura como etíopes, por mais que pertencessem a distintos grupos étnicos, assim como os incluíram em seus artefatos e escrituras a partir de diversas ocupações, mas não sendo nem desprezados nem exaltados. Muito obrigada.